Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Vou deixar uma palavra aqui, que esse não é o meu devocional, mas é uma palavra na qual o Senhor vinha tocando no meu coração no dia de ontem, e ainda hoje eu recebi algumas ministrações do Espírito Santo acerca dessa palavra. E a palavra está em Lucas 13, 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Não achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos tenho procurado fruto nesta figueira e não acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E, respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa a este ano, até que eu a escave e a esterque. E, se não der fruto, se não der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Aqui o Senhor, essa palavra, principalmente o Senhor vinha ministrando sobre o povo de Israel, na qual estava desviado dentro da igreja. Era um povo a qual vivia os costumes, é um povo, como se dizer na data de hoje, né? É um povo religioso, que frequenta a igreja, que ocupa os espaços, célula, espaços de adoração, de ministração, mas dentro da casa do Senhor ainda uma árvore morta que ainda não se achou, não conseguiu se achar, não dá frutos, não tem visões, não tem sonhos, não chora, não encontra Deus no seu secreto, ainda não vê Deus nas pequenas e nas mínimas coisas, na criação, na natureza, ainda não enxerga Deus, ainda não conheceu a Deus. Ainda não existe um secreto com Deus. É um povo na qual já estava ali há tempos envelhecido, mas estava distante do Senhor. E o Senhor falava mais aprofundamente: vai chegar uma hora que a graça do Senhor vai se apartar. Vai chegar uma hora que a graça do Senhor, ela não te acolherá mais. Vai chegar uma hora que a graça do Senhor, ela não te alcançará mais, porque há tantos e tantos anos eu venho aqui procurar fruto nesta árvore e nela não há frutos. O Senhor vinha falando com o povo de Israel desta forma, que eles precisavam, enfim, dar frutos, porque senão seriam arrancados. E o vinhateiro falou, né? Deixa que eu cuide dessa árvore por mais 1 ano. E se essa árvore não der fruto, no próximo ano nós cortaremos essa árvore. Eu vou adubar aqui, eu vou mexer na terra, vou ver as raízes dessa árvore, eu vou procurar o que está faltando, as raízes, a falta de adubo, o que é que está faltando para que essa árvore dê frutos. Então, se ela não der frutos, nós cortaremos fora. Talvez aquele homem poderia ter questionado a Deus, Jesus, de uma forma a falar. Se Jesus falasse para ele: há meses eu venho aqui buscar frutos e não acho frutos. E ele poderia ter dito ao Senhor: Senhor, ainda não há o tempo dela dar fruto. Ela tem tempo a dar frutos, mas ele não falou que não tinha tempo. Aquela árvore, ela poderia ser uma árvore rara, ela poderia ser de frutos raros, que dá frutos de tantos a tantos anos, mas não, ele sabia de fato que aquela árvore era uma árvore inútil. E ainda assim ele ficou com pena daquela árvore, ele não queria se desfazer daquela árvore, ele estava agarrado naquela árvore. E ele pede para o Senhor um tempo para consertar o que estava errado. Ele pede a Deus um tempo para consertar o que estava fora do padrão. E às vezes somos nós, né? A gente pedimos tempos ao Senhor, para que nós venhamos consertar aquilo que está de errado, para que nós venhamos consertar aquilo que nós estamos fazendo contra o Espírito Santo, contra Deus. E Deus, ele fala, porque primeiro ele chega, ele exorta, e até a exortação de Deus, ela gera fruto, porque no Salmo 23, a palavra do Senhor diz que o cajado de Deus, ele te conforta. A vara e o cajado de Deus, ele te conforta. Isso quer dizer que o repreender de Deus, ele te gera frutos. Ele te gera frutos de obediência.
E quais têm sido os seus frutos? Quais são os frutos que você tem dado? E quais têm os frutos que você não tem entregue? Porque você pode ter dado frutos pecaminosos, você pode ter dado frutos da discórdia, fruto da desigualdade, de falta de amor, falta de compreensão, falta de propósito. Entra ano e sai ano, você ainda está ali se vitimizando com uma falta de propósito. Muitas das vezes nós passamos para Deus aquilo que não é de Deus, aquilo que é nosso. Colocamos a nossa falta de responsabilidade, a nossa falta de propósito em Deus, nas coisas, nas pessoas. Porém, a atitude ela depende apenas e somente de nós. E aqui é uma palavra mais séria, o Senhor vinha cobrando do povo de Israel, para que se eles se consertassem, porque se eles não se consertassem, chegaria um dia que a graça não mais as abraçaria, a graça não abraçaria mais. O Senhor não teria mais dó, o Senhor não teria mais o que fazer, Ele lançaria fora. E nós estamos vivendo em um tempo ao qual o Senhor ele vai, mais uma vez, descer e derramar o seu poder sobre a terra. O amor de Deus vai vir sobre a terra mais uma vez. Que forma o amor de Deus? O cajado de Deus, a vara de Deus também é amor. Quando Deus ele vem para nos exortar, para nos consertar, para nos corrigir, também é um formato de amor. E muitas das vezes isso não é legal, isso não é bom, não é da melhor forma, não é de uma forma maravilhosa. E eu digo que o Senhor tem falado, você tem ministrado muito ao meu coração que irá acontecer algo novamente na Terra, porém de forma muito maior do que a Covid foi, muito maior, muito mais avassaladora. E nós temos que estar preparados para viver esse momento na qual o Senhor irá nos provar, na qual muitas pessoas não sobreviverão, na qual muitas pessoas negarão a sua fé, na qual muitas pessoas negarão a Jesus, desistirão de viver, antes que o mal chegue até elas. Então eu falo, qual tem sido os seus frutos para que quando o vento chegue, você fique de pé. E não só fique de pé, para que você permaneça, para que o Senhor ainda queira que você seja uma árvore do jardim dele. Ainda que ele queira que você ainda seja uma árvore a qual ele rega, a qual ele cuida, mas o Senhor, ele não vai ficar para sempre cuidando de árvore inútil, de árvore que não dá fruto, de árvore que só ocupa espaço, de árvore que atrapalha o todo. O Senhor está falando com você hoje. Você pode se sentir o melhor, o mais forte, mas para Deus, a lei, nós não vivemos mais na lei. A gente vivemos os conselhos de Paulo, nós não vivemos mais a lei de Moisés, mas nós vivemos o conselho de Paulo. E o conselho de Paulo, para nós, os conselhos do Novo Testamento, para nós, não é como lei, porque nós vivemos embaixo da graça, nós não somos repreendidos como a lei, mas só que o mesmo Deus da lei é o mesmo Deus da graça. E acatar a vontade de Deus é uma coisa só. Pode ser lei, pode ser graça. Acatar ou não acatar é uma escolha sua. E sofrer as consequências também é uma escolha sua. E receber essa repreensão de Deus também é uma escolha sua, né? E não tem nada a ver com a graça, e não tem nada a ver com a lei, tem a ver com a ordenança de Deus. Quem nós somos contra a ordenança de Deus? E uma só pergunta para finalizar. Com que você tem ocupado o seu tempo no seu dia a dia? Quais são as coisas que têm ocupado o seu tempo no seu cotidiano? O que você ocupa? Essas coisas que você ocupa, o seu dia, elas dão fruto? Elas geram fruto para você? Não ocupe sua mente, não ocupe sua vista, não ocupe as horas do seu dia, não ocupe o seu dinheiro, não ocupe o tempo que você tem de saúde, de celular. Não ocupe, não use o instrumento que foi feito para uma coisa, para outra. Não ocupe os seus dias, as suas horas,
a sua alegria, a sua felicidade, a realização da sua vida em coisas que não geram frutos. Dar frutos e escolher as coisas nas quais tem dado fruto também é um ponto importante para que nós coloquemos ali a mesa diante do Senhor, né? Durante os seus dias, eu sei que você faz o seu devocional durante a manhã. Esse é um ponto na qual você deve colocar a mesa com Jesus na hora do seu café. Você põe a mesa com Jesus, essas coisas nas quais não geram fruto. E, na verdade, geram mais infertilidade do que fruto. Fica essa palavra em nome de Jesus. Um abraço.